Bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui com vocês mais uma vez, Cruyff Freitas, para mais um Clube do Livro. Bora? Vamos estudar a doutrina espírita? Vocês sabem que podem seguir o CAC no @CAC Estudos Espíritas no Instagram e devem fazer a inscrição no CAC Estudos Espíritas no YouTube e ativar de preferência as notificações para ficarem por dentro de tudo que acontece. E hoje é segunda-feira e é dia de mais um Clube do Livro. Estamos na nossa segunda edição do Clube do Livro. A primeira foi a obra Nos Domínios da Mediunidade, já está toda disponível no YouTube. Tem inclusive separado na parte de playlist. E estamos agora com a obra Ação e Reação, também ditada por André Luiz. Está aí o nosso símbolo de CAC, Kardec Amor e Caridade. Está aqui a capa mais recente. Esta é a obra, inclusive física, que eu tenho do livro Ação e Reação, ditada por André Luiz e psicografada por Francisco Cândido Xavier. O capítulo 7, que é o capítulo de hoje, trata da conversação preciosa. Relembrando vocês que no encontro passado, da semana passada, André Luiz e Hilário estavam assistindo uma reunião de preces conduzida por Druso, orientados às vezes por Silas, tirando suas dúvidas com Silas, quando de repente chega o ministro de lá do alto, de uma esfera maior, provavelmente um dos ministros de nosso lar, para dar orientações. Esse ministro se chama Sânzio. E André Luiz e Hilário pediram, então, a Druso para, ao final, conversarem com o ministro para tirarem dúvidas, esclarecimentos, ao que Druso orientou que eles tivessem cuidado com as perguntas, que fossem perguntas pertinentes e não voltadas para o interesse particular e pessoal. Então, vamos agora entrar nessa conversação entre eles. Este é o capítulo 7 que nós vamos iniciar. Facilitando-nos a tarefa, Druso apresentou-nos mais intimamente ao ministro Sânzio, informando que estudávamos, em alguns problemas da mansão, as leis de causalidade, anelando penetrar mais amplas esferas de conhecimento acerca do destino, indagávamos sobre a dor. O grande mensageiro, como que abdicou por momentos a elevada posição hierárquica que lhe quadrava a personalidade distinta e, tanto pelo olhar quanto pela inflexão da voz, parecia agora mais particularmente associado a nós, mostrando-se mais à vontade. A dor, sim, a dor, murmurou compadecido, como se perscrutasse transcendente questão nos escaninhos da própria alma, e fitando-nos, a Hilário e a mim, André Luiz, com inesperada ternura acentuou quase doce. Estudo-a igualmente, filhos meus. Sou funcionário humilde dos abismos. Trago comigo a penúria e a desolação de muitos. Conheço irmãos nossos, portadores do estigma de padecimentos atrozes, que se encontram animalizados há séculos nos despenhadeiros infernais. Entretanto, cruzando as trevas densas, embora o enigma da dor me dilacere o coração, nunca surpreendi criatura alguma esquecida pela divina bondade, por Deus. Então veja que esse ministro, um espírito elevado em relação a todos aqueles que ali estavam, fala que conhece irmãos que estão animalizados há séculos, mas que ninguém escapa à bondade de Deus. Registrando-lhe a palavra amorosa e sábia, inexprimível sentimento me invadiu a alma toda.
Até ali, não obstante ligeiramente, convivera com numerosos instrutores. De muitos deles, conseguira ensinamentos e observações magistrais, mas nenhum, até então, me trouxera ao espírito aquele amálgama de enlevo e carinho, admiração e respeito que me assomava ao sentimento. Enquanto Sâncio falava generoso, cintilações roxo-prateadas nimbavam-lhe a cabeça, mas não era a sua dignidade exterior que me fascinava. Era o caricioso magnetismo que ele sabia exteriorizar. Tinha a impressão de achar-me à frente de meu pai ou de minha própria mãe, ao lado de quem me cabia dobrar os joelhos. Sem que me fosse possível governar a comoção, lágrimas ardentes rolaram-me pela face. Não pude saber se Hilário estava preso ao mesmo estado d'alma, porque diante de mim passei a ver Sâncio somente dominado por sua grandeza humilde. Então veja o impacto que o espírito superior causa nos demais. Sâncio, em um nível mais elevado, com seu magnetismo caricioso, atingiu André Luiz, que não conseguia nem olhar como Hilário estava. Estava ali fixado no ministro Sâncio e em suas palavras. De onde vinha, Senhor? Perguntava sem palavras nos refolhos do coração. Aquele vulto tão ilustre, mas, apesar disso, tão simples da alma. Onde conhecera eu aqueles olhos belos e límpidos? Em que lugar lhe recebera um dia o orvalho de amor divino, assim como o verme na caverna sente a bênção do calor do sol? O ministro percebeu minha emotividade, como o professor assinala a perturbação do aprendiz, e qual se quisesse advertir-me sobre o aproveitamento das horas, avançou para mim e observou carinhosamente. Pergunte, meu filho, sobre questões não pessoais, e responderei quando puder. Interessante essa advertência sobre questões não pessoais que Druso já havia feito a André Luiz e Hilário, e o ministro aqui repete, no capítulo 7. Por quê? Porque muitas vezes nós vamos ao centro espírita, nós vamos em busca de resolver nossas questões pessoais e esquecemos que estamos ali para servir ao próximo. Quantos não servem ao próximo na esperança de ter resolvidos os problemas pessoais? Terem resolvidos os problemas pessoais. Quantos ainda são limpos por fora, mas ainda não conseguem ser limpos por dentro? Essa é nossa tarefa, é nossa luta. Será um dia a nossa conquista, quando estivermos desprovidos de interesses pessoais, principalmente quando se tratar de espiritualidade, quando se tratar de contato com espíritos mais elevados, mais elevados. Vamos lembrar aqui a enorme quantidade de perguntas que o mestre lionês Allan Kardec fez aos espíritos para codificar a doutrina, e se buscarmos uma de cunho pessoal, eu não sei se encontraremos. Mas, no geral, todas as perguntas estavam direcionadas à humanidade, ao próximo, às relações sociais, às leis de Deus e da natureza. Então, vamos tomar essa advertência também para nós. Percebi-me a nobre intenção e busquei dominar-me. Grande benfeitor, exclamei comovido, buscando olvidar os meus próprios sentimentos.
Podemos ouvi-lo de algum modo acerca do karma? Sanzio retomou a posição que lhe era habitual, junto ao espelho cristalino, e obtemperou. Sim, o karma, expressão vulgarizada entre os hindus, que em sânscrito quer dizer ação. A rigor, designa causa e efeito, de vez que toda ação ou movimento deriva de causa ou impulsos anteriores. Para nós, expressará a conta de cada um, englobando os créditos e os débitos que, em particular, nos digam respeito. Por isso mesmo, a conta dessa natureza, não apenas catalogando e definindo individualidades, mas também povos e raças, estados e instituições. Então vejam a importância da lei de ação e reação, de causa e efeito. O ministro fez uma pausa, como quem dava a perceber que o assunto era complexo, e continuou. Para melhor entender o karma, ou conta do destino criada por nós mesmos, olha que definição de karma. É a conta do destino criada por nós mesmos. Convém lembrar que o governo da vida possui igualmente o seu sistema de contabilidade, a se lhe expressar no mecanismo de justiça inalienável. Se no ciclo das atividades terrenas, qualquer organização precisa estabelecer um regime de contas para basear as tarefas que lhe falem a responsabilidade, a casa de Deus, que é todo o universo, não viveria igualmente sem ordem. A administração divina, por isso mesmo, dispõe de sábios departamentos para relacionar, conservar, comandar e engrandecer a vida cósmica, tudo pautando sobre a magnanimidade do mais amplo amor e da mais criteriosa justiça. Então, meus irmãos, se até a mercearia da esquina, onde nós compramos fiado, tem suas contas, como não existir as contas no universo? Como não Deus, perfeito, infinitamente perfeito, não registrar nossos débitos e nossos créditos? Que ilusão, né? De alguns. Nas sublimadas regiões celestes de cada orbe, de cada planeta, entregue à inteligência e à razão, ao trabalho e ao progresso dos filhos de Deus, fulguram os gênios angélicos encarregados do rendimento e da beleza, do aprimoramento e da ascensão da obra excelsa, com ministérios apropriados à concessão de empréstimos e moratórias, créditos especiais e recursos extraordinários a todos os espíritos encarnados ou desencarnados, que os mereçam em função dos serviços referentes ao bem eterno. E nas regiões atormentadas, como esta, aquela em que eles estavam, varridas por ciclones de dor regenerativa, temos os poderes competentes para promover a cobrança e a fiscalização, o reajustamento e a recuperação de quantos se fazem devedores complicados ante a divina justiça. Poderes que têm a função de purificar os caminhos evolutivos e circunscrever as manifestações do mal. As religiões na Terra, por esse motivo, procederam acertadamente, localizando o céu nas esferas superiores e situando o inferno nas zonas inferiores, porquanto, nas primeiras, encontramos a crescente glorificação do universo e nas segundas, a purgação e a regeneração indispensáveis à vida, para que a vida se acrisole e se eleve ao fulgor dos cimos. Vejam, meus irmãos, vejam que bela orientação inicial dada pelo ministro Sanzio,
ao nos dizer, inclusive, que as religiões acertaram em dizer que no céu está o céu está o bem, está uma vida melhor, porque é aspirando em serviço ao bem que nós vamos ascender a planetas melhores e a regiões melhores de convivência espiritual dentro do universo, enquanto que na Terra, na crosta da Terra, ainda estão aprisionados, mesmo que mentalmente, magneticamente, os espíritos que atribuem à vida material a única importância. Aqueles que estão ainda aprisionados à matéria e às paixões. Seguimos. Ante o intervalo espontâneo e reparando que o ministro se propunha a manter contato conosco através da conversação, aduzi com interesse. Comove saber que, sendo a providência divina a magnanimidade perfeita, sem limites, gerando tesouros de amor para distribuí-los com abundância, em favor de todas as criaturas, é também a equidade vigilante na direção e na aplicação dos bens universais. Efetivamente, não poderia ser de outro modo, ajuntou Sanzio bondoso. Em assuntos da lei de causa e efeito, é imperioso não olvidar que todos os valores da vida, desde as mais remotas constelações à mais mínima partícula subatômica, pertencem a Deus, cujos inabordáveis desígnios podem alterar e renovar, anular ou reconstruir tudo o que está feito. Assim, pois, somos simples usufrutuários da natureza que consubstancia os tesouros do Senhor, com responsabilidade em todos os nossos atos, desde que já possuamos algum discernimento. O espírito, seja onde for, encarnado ou desencarnado, na terra ou noutros mundos, gasta em verdade o que lhe não pertence, recebendo por empréstimo do Eterno Pai os recursos de que se vale para efetuar a própria sublimação no conhecimento e na virtude. Patrimônios materiais e riquezas da inteligência, processos e veículos de manifestação, tempo e forma, afeições e rótulos honoríficos de qualquer procedência são de propriedade do Todo Misericordioso, que nos concede a título precário, a fim de que venhamos a utilizá-los no aprimoramento de nós mesmos, marchando nas largas linhas da experiência, de modo a entrarmos na posse definitiva dos valores eternos, sintetizados no amor e na sabedoria com que, em futuro remoto, lhe retrataremos a glória soberana. Desde o elétron aos gigantes astronômicos da tela cósmica, tudo constitui reservas das energias de Deus, que usamos em nosso proveito, por permissão dele, de sorte a promovermos com firmeza nossa própria elevação à sua majestade sublime. Dessa maneira, é fácil perceber que, após conquistarmos a coroa da razão, de tudo se nos pedirá contas no momento oportuno, mesmo porque não há progresso sem justiça na aferição de valores. Aí eu pergunto a você, está com medo de perder o quê se nada lhe pertence? É assim mesmo. Nós somos usufrutuários dos bens materiais, dos afetos, da nossa inteligência, de tudo que Deus nos deu nesta encarnação e precisamos aproveitá-la. Precisamos fazer um bom uso desta encarnação, meus amigos. Um bom uso.
Nem todo mundo é espírita. Isso é fato. Não estamos nem entre as maiores religiões, em termos numéricos mesmo. Mas se você passa a conhecer os fundamentos, os princípios do espiritismo, você sabe que está encarnado num planeta de provas e expiações, que está passando por um processo de transformação para mundo de regeneração, e você tem uma grande oportunidade de melhorar como espírito imortal que é. E isso dentro das condições que cada um se encontra na encarnação. Continuando. Lembrei-me instintivamente aqui, André Luiz, né, da nossa errada conceituação de vida na Terra, ó. Quando nos achamos sempre dispostos a senhorear indebitamente os recursos do estágio humano, em terras e casas, títulos e favores, prerrogativas e afetos, arrastando por toda parte as algemas do mais gritante egoísmo, ou seja, a nossa errada conceituação de vida na Terra. O egoísmo colocando o eu em primeiro lugar. Sanzio registrou meus pensamentos, porque acentuou com paternal sorriso após ligeira pausa. Vejam que a linguagem do espírito é o pensamento, e André Luiz não precisou nem ter a intenção de falar, porque Sanzio percebeu tudo, ouviu tudo. Realmente, no mundo, o homem inteligente deve estar farto de saber que todo conceito de propriedade exclusiva não passa de simples suposição. Por empréstimo, sim, todos os valores da existência lhe são adjudicados pela providência divina, por determinado tempo, de vez que a morte funciona como juiz inexorável, transferindo os bens de certas mãos para outras e marcando com inequívoca exatidão o proveito que cada espírito extrai das vantagens e concessões que lhe foram entregues pelos agentes da infinita bondade. Aí, vemos os princípios de causa e efeito em toda a força de sua manifestação, porque no uso ou no abuso das reservas da vida que representam a eterna propriedade de Deus, cada alma cria na própria consciência os créditos e os débitos que lhe atrairão inelutavelmente as alegrias e as dores, as facilidades e os obstáculos do caminho. Quanto mais amplitude em nossos conhecimentos, mais responsabilidade em nossas ações. É aquela história. O cego que cai no buraco é menos censurável do que aquele que enxerga e cai no mesmo buraco. Aquele que já tem conhecimento será mais responsabilizado pelas suas ações. Através de nossos pensamentos, palavras e atos que nos fluem, invariáveis, do coração, gastamos e transformamos constantemente as energias do Senhor. Em nossa viagem evolutiva, nos setores da experiência e do quilate de nossas intenções e aplicações, nos sentimentos e práticas da marcha, a vida orgânica em nós mesmos, a nossa conta agradável ou desagradável ante as leis do destino. Desse ponto do valioso esclarecimento, Hilário inquiriu com humildade: Amado instrutor, à face da gravidade de que a lição se reveste para nós, que devemos entender como sendo bem e mal? Olha a pergunta de Hilário. Ah, Hilário. Sandro fez um gesto de tolerância bondosa e replicou: Evitemos o mergulho nos labirintos da filosofia, não obstante o respeito que a filosofia nos merece.
porquanto não nos achamos num cenáculo simplesmente destinado à esgrima da palavra. Busquemos, antes de tudo, simplificar. É fácil conhecer o bem quando o nosso coração se nutre de boa vontade à frente das leis. O bem, meu amigo, é o progresso e a felicidade, a segurança e a justiça para todos os nossos semelhantes e para todas as criaturas de nossa estrada, aos quais devemos empenhar as conveniências de nosso exclusivismo, mas sem qualquer constrangimento por parte de ordenações puramente humanas, que nos colocariam em falsa posição no serviço, por atuarem de forma para dentro, gerando muitas vezes, de fora para dentro, gerando muitas vezes em nosso cosmo interior, para nosso prejuízo, a indisciplina e a revolta. Então, aqui sem entrar na questão filosófica, Sâncio diz a Hilário que o bem está no servir, e não no servir de fora para dentro, e sim no servir de dentro para fora. A todos que estejam no nosso caminho, indistintamente, sem sair escolhendo aqueles que nós queremos fazer o bem ou não. Todos que aparecerem em nosso caminho. O bem será, desse modo, nossa decidida cooperação com a lei, a favor de todos, ainda mesmo que isso nos custe a renunciação mais completa, visto não ignorarmos que, auxiliando a lei do Senhor e agindo de conformidade com ela, seremos por ela ajudados e sustentados no campo dos valores imperecíveis. E o mal será sempre representado por aquela tristeza, pelaquela triste vocação do bem unicamente para nós mesmos, o egoísmo. A expressar-se no egoísmo e na vaidade, na insensatez e no orgulho, que nos assinalam a permanência nas linhas inferiores do espírito. Quão difícil é a nossa tarefa. Fim da breve pausa, o ministro ajuntou: possuímos em nosso Senhor Jesus Cristo o paradigma do eterno bem sobre a terra. Tendo dado tudo de si, em benefício dos outros, não hesitou em aceitar o supremo sacrifício, no auxílio a todos, para que o bem de todos prevalecesse, ainda mesmo que a ele, em particular, se reservassem a incompreensão e o sofrimento, a flagelação e a morte. Em vista da pausa que se fizera espontânea, ousei ainda interrogar, faminto de luz: generoso amigo, poderíamos ouvi-lo de alguma sorte quanto aos sinais kármicos que trazemos em nós mesmos? Então, André Luiz pergunta aqui a Sâncio sobre os sinais kármicos que cada um traz para a sua encarnação ou para a sua vida. Na erraticidade também. Sâncio refletiu alguns momentos e ponderou: é muito difícil penetrar o sentido das leis divinas com os recursos limitados da palavra humana. Ainda assim, iniciemos o tentame recorrendo a imagens tão simples quanto seja possível. Apesar da impropriedade, comparemos a esfera humana ao reino vegetal. Cada planta produz na época própria, segundo a espécie a que se ajusta, e cada alma estabelece para si mesma as circunstâncias felizes ou infelizes em que se encontra, conforme as ações que pratica, através de seus sentimentos, ideias e decisões na peregrinação evolutiva. A planta, de começo, jaz encerrada no embrião, e o destino, ao princípio de cada nova existência, está guardado
na mente. Com o tempo, a planta germina, desenvolve-se, floresce e frutifica. E também com o tempo, a alma desabrocha ao sol da eternidade, cresce em conhecimento e virtude, floresce em beleza e entendimento e frutifica em amor e sabedoria. A planta, porém, é uma crisálida de consciência que dorme largos milênios, rigidamente presa aos princípios da genética vulgar que lhe impõe os caracteres dos antepassados. E a alma humana é uma consciência formada, retratando em si as leis que governam a vida e, por isso, já dispõe até certo ponto de faculdades com que influir na genética, modificando-lhe a estrutura, porque a consciência responsável herda sempre de si mesma, ajustada às consciências que lhe são afins. Então, ele sai comparando o reino vegetal ao homem, à alma, ao crescimento, ao progresso de cada humano, de cada espírito, encarnado ou não. Nossa mente guarda consigo, em germe, os acontecimentos agradáveis ou desagradáveis que a surpreenderão amanhã, assim como a pevide minúscula encerra potencialmente a planta produtiva em que se transformará no futuro. Nessa altura, Hilário perguntou inquieto: não teremos nesse postulado a consagração do determinismo de ordem absoluta? Se trazemos hoje no campo mental tudo aquilo que nos sucederá amanhã. Sanzio, contudo, esclareceu complacente. Sim, nas esferas primárias da evolução, o determinismo pode ser considerado irresistível. O que é o determinismo? É aquilo que a gente não escapa. É achar que tudo que acontece tinha que acontecer e já estava escrito que seria assim. É a crença no destino fixo e imutável. Algumas pessoas acreditam nisso. Então, claro que nós acreditamos numa programação reencarnatória, um planejamento para a encarnação. Não quer dizer que tudo tem que acontecer, afinal de contas, no meio de tudo isso existe o livre-arbítrio. Seguimos. E o mineral obedecendo a leis invariáveis de coesão, e o vegetal respondendo fiel aos princípios organogênicos, mas na consciência humana, a razão e a vontade, o conhecimento e o discernimento entram em função nas forças do destino, conferindo ao espírito as responsabilidades naturais que deve possuir sobre si mesmo. Olha aí o livre-arbítrio. Por isso, embora reconheçamos subordinados aos efeitos de nossas próprias ações, não podemos ignorar que o comportamento de cada um de nós, dentro desse determinismo relativo, não é absoluto, decorrente de nossa própria conduta, pode significar liberação abreviada ou cativeiro maior, agravo ou melhoria em nossa condição de almas endividadas perante a lei. Mas, ainda mesmo nas piores posições expiatórias, inquiri André Luiz, goza a consciência dos direitos inerentes ao livre-arbítrio? Como não? Falou o ministro generoso. Como não gozar da consciência do livre-arbítrio? Imaginemos um delinquente monstruoso. Olha onde ele vai. Imaginemos um delinquente monstruoso,
segregado na penitenciária, acusado de vários crimes, permanece privado de toda e qualquer liberdade na enxovia comum. Ainda assim, na hipótese de aproveitar o tempo no cárcere para servir espontaneamente à ordem e ao bem-estar das autoridades e dos companheiros, acatando com humildade e respeito as disposições da lei que o corrige, atitude essa que resulta de seu livre-arbítrio para ajudar ou desajudar a si mesmo, a breve tempo, esse prisioneiro começa por atrair a simpatia daqueles que o cercam, avançando com segurança para a recuperação de si mesmo. O raciocínio era claro, mas, não desejando perder o fio da lição simples e preciosa, indaguei. Venerável benfeitor, para nossa edificação, poderemos recolher mais amplas anotações sobre a melhor maneira de colaborar com a lei divina em nosso próprio favor? Dispomos de algum meio para escapar à justiça? Sanzio sorriu e observou. Da justiça ninguém fugirá, mesmo porque a nossa consciência, em acordando para a santidade da vida, aspira a resgatar dignamente todos os débitos de que se onerou perante a bondade de Deus. Entretanto, o amor infinito do Pai Celeste brilha em todos os processos de reajuste. Assim é que, se claudicamos nesta ou naquela experiência indispensável a conquista da luz que o Supremo Senhor nos reserva, é necessário nos adaptemos à justa recapitulação das experiências frustradas, utilizando os patrimônios do tempo. Figuremos um homem acovardado diante da luta, perpetrando o suicídio aos 40 anos de idade no corpo físico. Esse homem penetra no mundo espiritual, sofrendo as consequências imediatas do gesto infeliz, gastando tempo mais ou menos longo, segundo as atenuantes e agravantes de sua deserção, para recompor as células do veículo perispirítico e, logo que oportuno, quando torna a merecer o prêmio de um corpo carnal na esfera humana. Dentre as provas que repetirá, naturalmente se inclui a extrema tentação ao suicídio na idade precisa, em que abandonou a posição de trabalho que lhe cabia, porque as imagens destrutivas que arquivou em sua mente se desdobrarão diante dele através do fenômeno a que podemos chamar circunstâncias reflexas, dando aso a recônditos desequilíbrios emocionais que o colocarão, logicamente, em contato com as forças desequilibradas que se lhe ajustam ao temporário modo de ser. Se esse homem não houver amealhado recursos educativos e renovadores em si mesmo, pela prática da fraternidade e do estudo, de modo a superar a crise inevitável, muito dificilmente escapará ao suicídio. De novo, porque as tentações, não obstante reforçadas por fora de nós, começam em nós e alimentam-se de nós mesmos. Forte, muito forte, o exemplo usado por Sanzio, mas esclarecedor. Então, as pessoas que hoje sofrem dessas crises e pensam no suicídio, provavelmente já o cometeram em outras existências, em vidas passadas, e neste momento estão sendo testadas. E se essas pessoas não reuniram dentro delas forças renovadas, elas provavelmente irão sucumbir
novamente a este problema. O esclarecimento era valioso e, por essa razão, interroguei com a curiosidade respeitosa do aluno interessado em aprender. E como pode a criatura habilitar-se devidamente para resgatar o preço da sua libertação? Sânzio não se deu por surpreendido e replicou de pronto: como qualquer devedor que de fato se empenhe na solução dos seus compromissos, de certo que o homem, sumamente endividado, precisa aceitar restrições no seu conforto para sanar seus débitos com as suas próprias economias. Em razão disso, não pode viver à farta, mas sim com abstinência e suor, de modo a libertar-se tão depressa quanto possível. E aqui ele é taxativo, meus irmãos. Se nós estamos devendo, precisamos então limitar os nossos gastos com o supérfluo, precisamos evitar viagens, os prazeres normais da vida material, para pagar quem nós estamos devendo. Na vida espiritual, na vida eterna, da mesma forma. Então, quando estivermos dispostos a pagar as nossas dívidas, claro que isso vai nos gerar esforço. E claro que isso vai nos colocar numa posição de que não poderemos usar tudo aquilo que está ao nosso alcance, porque estamos destinando parte daquilo para pagar o que estamos devendo. Fácil de entender. O grande orientador fez uma pausa de momento, como para refletir, e continuou. Voltemos ao símbolo da planta, ó. Voltou à vida vegetal. Imaginemos que uma semente de laranjeira caiu num terreno pobre e seco. Segundo as leis que regem as atividades agrícolas, germinará ela sob constringentes obstáculos, transformando-se num arbusto mirrado, com lamentável produção no tempo devido. Mas, se o lavrador lhe acode às necessidades e exigências, desde o início da luta, oferecendo-lhe adubo, água e defesa, tanto quanto ajudando-a com a poda salutar no momento oportuno. A laranjeira atenderá brilhantemente ao próprio destino. Semelhantes cuidados, no entanto, devem ser postos em ação na hora justa, isto é, quando na terra a alma, e tanto quanto possível, deve começar esta restauração nos melhores tempos da jornada física. Então, vejam que nós temos na terra os meios para nos auxiliar. Eu agora lembrei de algumas pessoas que são espíritas, tá? E essas pessoas frequentam diversos centros espíritas. São beatos de doutrinária, mas não conseguem se fixar em uma única casa, não conseguem estabelecer laços de afinidade com uma única casa espírita, não conversam com mentores, não têm contato com mediunidade, estão fazendo não conhecem a parte filosófica da doutrina espírita. Normalmente essas pessoas ficam viciadas no passe e nem conhecem o magnetismo, porque então viciariam mais ainda. E isso, meus irmãos, são as oportunidades que Deus coloca à nossa frente de ajuda, de melhora, como a planta recebe do agricultor o adubo, a água e a proteção. Às vezes a gente chega a uma casa espírita tendo essa oportunidade e nós abrimos mão dessa oportunidade e ficamos pulando de casa em casa, ficamos julgando e avaliando as pessoas em cada centro.
e nunca conseguimos realizar uma tarefa edificante. Eu estive recentemente em Taubaté, São Paulo, para o Encontro Mundial de Magnetizadores Espíritas, e um dos palestrantes perguntou: quem aqui vai 2 vezes ao centro na semana? E ele tomou um susto, porque ele acreditava que pouca gente iria a um centro 2 vezes por semana. E uma grande quantidade de pessoas levantou a mão para indicar que vai a um centro espírita 2 vezes na semana. Mas não vai ao centro espírita para ser ajudado. Vai ao centro espírita para trabalhar. O nome é trabalho. É voluntário, mas é trabalho. Vai trabalhar. Vai servir ao próximo. Não vai pensando em vantagens pessoais. Vai pensando em aliviar a dor do outro. Isso nos ajuda. Isso nos mexe. Isso nos movimenta. Isso nos coloca em ação. E se estivermos nesse caminho, dificilmente, pode acontecer, mas dificilmente seremos cobrados pelas nossas dívidas. Mais cedo eu li que é dada a moratória, ou seja, prorroga a dívida para pagar depois. Por isso a importância de seguirmos no caminho do bem. Por isso a importância de você ler esse livro com a gente. A importância de você ter lido nos domínios da mediunidade. Muita gente leu pela primeira vez um livro no Clube do Livro da Obra nos Domínios da Mediunidade. E hoje nós já estamos na segunda obra, já estamos chegando na metade dessa segunda obra, e você, junto comigo também, que estou aqui aprendendo, está adquirindo conhecimentos que devem mudar nosso olhar em relação à vida que nós temos, aos nossos familiares, aos nossos colegas, aos nossos amigos, às pessoas que estão ao nosso redor e nas diversas situações da vida. Vamos aprendendo com esses mestres do plano invisível. Hilário, que acompanhava a exposição, fascinado quanto eu mesmo, pela lógica daquelas palavras sábias e simples, interrogou: e quando a criatura não pode contar na infância ou na mocidade com preceptores afeiçoados ao bem, capazes de funcionar como lavradores diligentes, junto daqueles que recomeçam a luta humana? Ou seja, quando a pessoa nasce e os pais não indicam o caminho do bem, ou às vezes ficam até órfãs, olha que situação, não têm os meios, não recebem a ajuda necessária para ter um bom direcionamento. Sem dúvida, ponderou o ministro, a meninice e a juventude são as épocas mais adequadas à construção da fortaleza moral com que a alma encarnada deve tecer gradativamente a coroa da vitória que lhe cabe atingir. Entretanto, é imperioso entender que, no espírito consciente, a vontade simboliza o lavrador a que nos reportamos. Então, não é outra pessoa, é a vontade. E o adubo, a irrigação e a poda constituem o serviço incessante a que deve consagrar-se nossa vontade, na recomposição de nossos próprios destinos. Em vista disso, todo minuto da vida é importante para renovar e redimir, aprimorar e purificar. Compreendamos que a tempestade, como símbolo de crise, surgirá para todos, em determinado momento. Contudo, quem puder dispor de abrigo certo, superar-lhe-á os perigos com desassombro e valor. Lembrei-me aqui de uma companheira de trabalho no centro que se afastou, simplesmente teve um afastamento
E eu pedi por ela uma vez, pedi por ela 2 vezes, pedi por ela 3 vezes. Quando os mentores não estavam aguentando mais, tanto pedido da minha parte, viraram para mim e disseram: é bom você deixar quieto, que cada um cuide de sua vida e você cuide da sua, porque a sua hora também vai chegar. Assim mesmo, você também vai ter seu momento de fraqueza e dificuldade. Se prepare para isso. Em vez de ficar pedindo o tempo todo, deixe a pessoa enfrentar as questões que ela escolheu. Não pode interferir. Precisamos respeitar o livre-arbítrio. Isso é tão difícil, gente. Tão difícil. Aí, para acabar com tudo, eles viraram para mim e disseram: então você não se agonie, não. A sua está chegando, você também terá seus momentos de dificuldade. E enquanto isso, o melhor que você tem a fazer é trabalhar. E desse dia para cá, eu não descanso. Claro que eu busco a reparação das forças, mas peço a Deus a continuidade dos trabalhos e a manutenção de todas essas nossas tarefas, porque só acrescentam e nos ampliam, nos fornecem, meus irmãos, o lugar de abrigo para uma tempestade. O lugar de abrigo para uma tempestade. Acreditem nisso. A explicação alcançava-nos a mente qual resta de sol penetrando um cubículo escuro. Meu colega, no entanto, voltou a considerar. Hilário. Ação por reação, ação por ação, vai eu lendo o título do livro, tá? Ação por ação, temos igualmente muito trabalho, depois da morte do corpo denso. Assim como perpetramos faltas na carne para sofrer-lhes, muitas vezes, as consequências aqui, é natural que por nossas ações deploráveis aqui venhamos a padecer na carne. É natural que por as nossas ações deploráveis aqui venhamos a padecer na carne, ou seja, ações deploráveis no plano espiritual, porque nós já sabemos que pelas ações que nós cometemos erradas na carne, na matéria, pagamos no invisível. E pelas ações deploráveis no invisível, como os obsessores, pagamos também na carne, na encarnação? Perfeitamente, confirmou Sanzio Bondoso. Nossas manifestações contrárias à lei divina, que é invariavelmente o bem de todos, são corrigidas em qualquer parte, seja no plano físico, seja no plano invisível. Há, por isso, expiações no céu e na terra. Muitos desencarnados que se enleiam em desregramentos passionais até as raias do crime, mormente nos processos de obsessão, não obstante advertidos pela própria consciência e pelos avisos respeitáveis de instrutores benevolentes, criam para si mesmos pesadas e aflitivas contas com a vida, cujo resgate lhes reclama luta e sacrifício em tempo longo. Aliás, com alusão ao assunto, é justo lembrar que o nosso esforço de autorreajustamento na vida espiritual, antes da reencarnação, na maioria as circunstâncias, ameniza-nos a posição, garantindo-nos uma infância e uma juventude repletas de esperança e tranquilidade para as recapitulações a se efetuarem na madureza, exceção feita naturalmente aos problemas de dura e imediata expiação, nos quais a alma é compelida a tolerar rígidos padecimentos, muitas vezes desde o ventre materno, tanto quanto os desenganos e os achaques, as humilhações e as dores da velhice ou da longa enfermidade antes do túmulo. Então existem as exceções. Essas dores, angústias e sofrimentos vários
nos suavizam a ficha de espíritos devedores, permitindo-nos abençoada trégua nos primeiros tempos da esfera espiritual, logo após a peregrinação pelo campo físico. A maioria das pessoas encarnadas no mundo, ao atingirem a idade provecta, habitualmente se confiam nas últimas fases da existência, a ponderação e a meditação, a serenidade e a doçura. As mentes infantis, ainda mesmo na senectude das forças genuinamente materiais, continuam levianas e irresponsáveis, mas os corações, amadurecidos no conhecimento, se valem por intuição natural da velhice ou da dor para raciocinar com mais segurança, seja consagrando-se à fé nos templos religiosos, com o que asseguram a si próprios mais amplo equilíbrio íntimo, seja devotando-se à caridade, com o que esbatem na memória as recordações menos desejáveis, preparando assim, com louvável acerto e admirável sabedoria, a irrevogável passagem para a vida maior. Ele vai nos mostrar que na velhice nós vamos ficar mais meditativos. Eu já estou, tá, gente? Apesar de não ter chegado ainda à velhice. Mais meditativos, mais reflexivos, mais bondosos. Vamos buscar na religiosidade ou na caridade os meios para manter o equilíbrio e não ficar pensando nos nossos erros. É uma grande chance. E por que esperar a velhice? Por que a gente não começa logo? Por que não temos mais jovens nos centros espíritas? Por que não incentivamos a frequência, o estudo, a prática da caridade? Vamos tentar, meus irmãos. Vamos tentar. Concluí, pelo olhar de Druso, que a nossa entrevista estava prestes a encerrar-se, e por isso aventurei ainda uma indagação. Ministro amigo, compreendo que há dívidas que, por sua natureza e extensão, exigem de nós várias existências ou romagens na carne terrestre para o respectivo resgate. Como apreciá-las do ponto de vista da memória? Sinto, por exemplo, que tenho na retaguarda imensos débitos para ressarcir, dos quais não me lembro agora. Olha que interessante. André Luiz dizendo a Druso, a Sanzio, eu sei que eu estou devendo, mas eu não estou lembrando, apesar de estar aqui no plano invisível. Sim, explicou ele. A questão é de tempo. À medida que nos demoramos aqui, na organização perispirítica, no fiel cumprimento de nossas obrigações para com a lei, mais se nos dilata o poder mnemônico. Avançando em lucidez, abarcamos mais amplos domínios da memória. Assim é que, depois de largos anos em serviço nas zonas espirituais da Terra, entramos espontaneamente na faixa de recordações menos felizes, identificando novas extensões de nosso karma ou de nossa conta. E, embora sejamos reconhecidos a benevolência dos instrutores e amigos que nos perdoam o passado menos digno, jamais condescendemos com as nossas próprias fraquezas. E por isso, vemos-nos impelidos a solicitar das autoridades superiores novas reencarnações difíceis e proveitosas que nos reeduquem ou nos aproximem da redenção necessária. Compreenderam? Então, gente, todo mundo que não é espírito superior vai pedir para reencarnar. Basta ter acesso à memória e saber os erros que cometeu. Só deixa de encarnar
se virá espírito puro. Sim, havíamos entendido. Sanzio fitou o diretor da casa, como a dizer-lhe que o horário se esgotara, e Druso lembrou com gentileza que não devíamos reter o instrutor atencioso e complacente. Agradecemos com humildade as lições recebidas, enquanto o ministro voltava à câmara brilhante, onde a neblina móvel passou, de novo, a adensar-se, apagando-lhe a figura venerável aos nossos olhos. Em breves minutos, o ambiente retomou os característicos que lhe eram habituais, e a palavra comovedora de Druso em prece encerrou a inolvidável reunião. Então, acaba aqui o capítulo 7. André Luiz Hilário, encerrando a participação nesse momento de trabalho na Mansão Luz. E o nosso próximo capítulo, capítulo 8, fala dos preparativos para o retorno. Você já deve estar imaginando que retorno é esse. Provavelmente uma reencarnação, mas eu não vou dar spoiler. Eu quero desejar a vocês uma semana maravilhosa. Lembra de dar o like, o joinha no vídeo. Vamos divulgar a doutrina espírita. Vamos participar do CAC. Sejam todos sempre muito bem-vindos. Beijos magnéticos a todos vocês e até a próxima. Fiquem com Deus.